iniciando a gravação dessa sessão. Já de antemão, eu gostaria de agradecer muito a disponibilidade do Felipe, que mesmo de licença médica, no procedimento aí, pós-procedimento cirúrgico de coluna, um negócio meio sério, ele se dispôs a estar aqui conosco, e tenho certeza que vai ser proveitoso para todo mundo ouvir um pouco da experiência do Felipe nesse tema que é tão importante, cada vez mais relevante para a gente aqui na atenção primária. Felipe, conversa contigo, fique muito à vontade. Tua apresentação ainda não está na forma de apresentação. Eu vou botar agora, professor. Tá bom, beleza. Agora tá? Ainda não. Ainda não? Não. Será que eu compartilhei certo, professora? Professora, só tô... Porque aqui eu tô compartilhando janela, aí compartilhar. Não aparece para vocês ainda? Agora está aparecendo a tua tela, mas não está em um formato de apresentação. E agora? Continua igualzinha. O que será? Tenta a outra coisa lá, compartilhar a tela, compartilhar a janela, então, que daí dá o... Isso, eu tô em compartilhar a janela. Eu tô nesse. Compartilhar a janela, tô fazendo. Até tela cheia eu já tentei aqui. Já sei como fazer, professora Camila. Eu vou abrir pelo OneDrive, que aí eu consigo compartilhar. Aí, Marcelo, tudo certinho com você? Não. E agora, professora? Oi? Agora sim, deu certo. Ótimo, então vamos lá. Então, boa tarde aos demais colegas. Aqui eu vou saudá-los em nome da professora Ana. Primeiramente, obrigado pelo convite para estar aqui compartilhando esse momento de troca de ideias, de experiências com vocês, em um local onde muitos aqui foram meus professores, preceptores, ou onde eu já até assisti aulas também. Então, agradeço pelo tempo de vocês e pela atenção aqui para esse tema, né, que é voltado para a adolescência, certo? Então, como alguns já conhecem, e a professora Ana já deve ter apresentado, então eu sou Felipe, certo? Eu sou graduado pelo curso de Medicina da Universidade Federal de Rondônia e tenho residência em Pediatria com área de atuação em Medicina do Adolescente, certo? Eu sou um dos poucos titulados em Rondônia em área de Medicina do Adolescente, que é a área que hoje eu tenho me aprofundado mais tanto na assistência como nos meus estudos, na pesquisa. Estou hoje também como supervisor da residência médica de pediatria do Hospital de Base e atuo no Hospital Infantil e na Universidade Federal de Rondônia, tá? E aí, a gente precisa começar, para a gente poder falar de adolescência, né? A gente tem que saber quem é o adolescente, né? Quem é essa pessoa, onde ele se encontra. Nós precisamos não só saber quem é ele, mas também reconhecer quem é o adolescente hoje dentre a nossa comunidade, dentre aquela população de atendimento que nós temos responsabilidade. Porque por muitas vezes o adolescente ele passa por um indivíduo que ele é invisível dentre as demandas que nós temos hoje nos nossos serviços de saúde. Se nós formos parar para pensar na acessibilidade do adolescente hoje nos serviços de saúde, nós temos sim, a atenção primária é um dos locais que tem privilégio para ser a porta de entrada, assim como é aquilo que é preconizado pelo próprio SUS, né? A atenção primária ser essa porta de entrada é um local onde nós temos o acesso ao adolescente, mas ele ainda é muito baixo. Hoje, o adolescente ele acaba procurando muito mais as unidades de pronto atendimento. Por quê? Resolutividade, são portas abertas, fácil acesso, e adolescentes, eles não têm muito
problemas. Hoje estamos crescendo essa realidade, né, de adolescentes que têm condições crônicas, adolescentes que têm comorbidades e que precisam desse acompanhamento longitudinal. Mas, pela ausência de termos problemas tão singelos e específicos da adolescência, problemas orgânicos que eu quero dizer, nós não temos adolescentes fazendo consultas de rotina na atenção primária ou fazendo segmento de cuidado na atenção primária, né? E aí eles acabam procurando atendimento por problemas pontuais, que é por isso que as UPAs elas acabam se tornando uma porta de acesso fácil. E também, quem é esse adolescente? Porque o adolescente ele tem várias figuras, ele tem várias facetas, né? Até a gente estava discutindo no grupo da Pediatria do Brasil, que eu faço parte no WhatsApp, que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria fez um documento agora, um novo documento de obesidade, que aí eles tratam o indivíduo dos 10 ou 14 anos como pré-adolescente. E não existe esse conceito do pré-adolescente, né? Que isso é um conceito muito mais, digamos, cultural nosso, é muito mais conceito de pai e mãe querendo confortar o coração para poder lidar com essa fase que é a adolescência, né? Então, o que é essa adolescência? A adolescência tem um dos conceitos que se traz quando a gente começa a jogar na bibliografia, é um rito de passagem entre a idade que se encerra com a idade adulta. Ou então, um período que vai ser entre a infância e a maioridade. Também é colocada como uma etapa que é uma etapa do homem determinada de acordo com cada sociedade, né? Por quê? Por exemplo, se nós formos para a população indígena, que, né, é uma população que a professora Ana trabalhou por muito tempo com pesquisa, a adolescência não é um período que é muito bem caracterizado nesse grupo, porque eles têm o quê? O menino que vai passar por um rito para se transformar no homem, e a menina, quando ela começa a menstruar, que ela já tem a capacidade biológica de se tornar uma mulher e de engravidar. Então, não temos esse termo do que a gente chama de adolescente. Se a gente for nas populações orientais, China, Sudeste Asiático, Japão, também não existe tão claro esse conceito do que seja adolescência. Ele é um conceito que é muito mais um conceito ocidental, europeu, americano, né? E que o pessoal coloca como se fosse um período, uma transição de infância para a vida adulta. Mas se a gente parar para pensar, é uma transição muito longa. E a gente não pode tratar essa etapa, que por vezes dura 10, 12, 14 anos, como um período de transição, né? Período de transição é algo de dias, meses, mas não desse ano. Isso faz parte de uma etapa da vida. E um conceito que hoje é muito bem aceito como adolescência é o quê? Uma crise narcísica com intensas angústias da pessoa na busca por sua identidade e autonomia. E sim, para aí atingir a sua idade adulta. Então, essa fase de desenvolvimento que vai estar entre a infância e a vida adulta. Não é transição, não é um mini adulto também, mas é esse período que a Organização Mundial de Saúde reconhece de ser dos 10 aos 20 anos incompletos. Sendo que hoje tem se discutido de ampliação dessa faixa etária da adolescência, né? Porque a gente não vai ser o escopo da aula de hoje, mas por questões neurobiológicas. Hoje se fala da adolescência ser expandida para 24, 28 anos. Que hoje a gente vê que a adolescência não é a mesma coisa que puberdade. A adolescência não é uma coisa só de faixa etária de 10, 20 anos. A gente vai ver que a adolescência é desenvolvimento neural, é desenvolvimento cerebral. A adolescência tem íntima relação com o desenvolvimento dos sistemas límbico e sistema pré-frontal. E aí, quando nós temos a maturação desse sistema pré-frontal, que é quando nós temos a maturidade para a tomada de decisões para reconhecimento de situações de risco, que a gente pode considerar como a nossa vida adulta. E hoje, se a gente parar para pensar, a nossa sociedade, para sermos uma pessoa adulta de sucesso, ela exige muita coisa. Antigamente, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos que, para ser adulto, era ter um terreno, ter um emprego e acabar o ensino médio. Hoje em dia, não. Para ser adulto, né? Para ser um adulto bem-sucedido, a gente exige de quê? Que tenha mestrado, doutorado, que tenha feito a especialização na sua profissão, que você seja empregado, concursado, esteja numa empresa em que você esteja solidificado. Exige que você saiba 2, 3, 4 línguas, além da sua língua
materna, exige que você já tenha comprado um carro, comprado uma casa. Então, vejam que também a complexidade de hoje para se tornar adulto faz com que aumente também essa etapa da adolescência. Então, é uma questão tanto neurobiológica, como cultural, como social. E o Ministério da Saúde ele ainda tem o conceito de adultos jovens, que é aquela pessoa que vai dos 20 anos até os 24 anos. Mas, legalmente falando, o Estatuto da Criança e Adolescente reconhece adolescente da pessoa dos 12 aos 18 anos. E o que se aponta? Que são transformações que vão... O que vai ocorrer nessa etapa? Transformações físicas, com uma reorganização psíquica, onde nós temos peculiaridades afetivos sexuais, comportamentais, socioculturais, espirituais, com busca de projetos de vida e percepção do nosso mundo. Então, nós temos o quê? Que essa fase da adolescência ela é marcada por concepções e estereótipos negativos sobre o que é ser adolescente e a adolescência. Né? E principalmente esses estereótipos negativos são lançados a partir dos adultos, nessa dificuldade da lida, do relacionamento de pessoas adultas com adolescentes e com o comportamento que ele vai ter, esse comportamento que interrogativo, um comportamento que vai ser de confrontamento com aquilo que adultos esperam para o seu filho, para sua criança, para seu sobrinho, para seu aluno. Então, caracterizam a adolescência muito como um momento negativo, como os aborrecentes, como muitos falam. Mas, quando a gente pensa nos próprios adolescentes, eles pensam essa faixa etária e seus iguais numa autopercepção muito positiva, tanto individual como coletiva. Né? E é um momento onde a gente vê que ele acaba construindo a sua identidade muito tendo essa identidade de grupo, né? De pertencimento, de que grupo, de que comunidade ele faz parte. E também é um momento que que a gente fala de maturação, né? E aqui a gente fala de maturação é maturidade, de tomada de decisão. E a importância da gente ter esse estímulo para a obtenção da gradativa responsabilização sobre os seus atos, sobre vários aspectos da vida. Né? Então, opinião política, decisão sobre o que ele vai ser quando crescer, relacionamentos afetivos, relacionamento com a sua família, né? Trabalho. Então, nós temos também carreira. Então, vai ter essa responsabilização sobre os aspectos da vida para quando ele for adulto. E nós temos um papel social diferenciado, que é essa de contestação, instalação de algo novo, provoca mudanças. E sabendo tanto do novo, que é o que interessa ao adolescente, dessa questão de contestação, não é à toa que hoje a cultura também influencia muito por causa da mídia. A mídia sabe que quem hoje move muito dinheiro são as tendências para adolescentes, porque eles sabem justamente por essa questão de querer o novo, de querer fazer coisas diferentes, de querer ser diferente, de querer ter uma identidade. Isso faz também mover, a mídia acaba influenciando, sim, muito a identidade, a formação e a identidade do adolescente. E, com isso, nós temos também fatores que vão vulnerabilizar o nosso adolescente. Então, temos fatores que variar de acordo com o espaço, além disso que ele está inserido, além da curiosidade de descoberta do mundo, de não ter noção do perigo e de querer se lançar ao novo, de querer conquistar coisas novas, de fazer diferente. Por isso que o adolescente ele se torna mais vulnerável para risco de trabalho infantil, ele é mais vulnerável para uso abusivo de álcool e drogas, ele é mais vulnerável para relações amorosas tóxicas, relações amorosas conflituosas, para infecções sexualmente transmissíveis. População LGBTQIAPN+, eles têm maior vulnerabilidade para práticas sexuais de risco. Então, com essa vulnerabilidade do adolescente, nós temos problemas que vão ser não só de ordem médica, mas de ordem psicossocial, como as questões de saúde mental, violência, conflito, situações familiares disfuncionais, problemas de ordem socioeconômica, trabalho infantil, ou então também exploração sexual, situações de fome, dificuldade de acesso à escola.
E também questões, problemas de ordem, hoje a gente fala tanto, né, de saúde ambiental, então também questões ambientais afetarão diretamente o adolescente. E quando a gente fala de adolescente em ambiente de saúde, não vai ser uma relação somente de trabalhar a relação do indivíduo consigo mesmo, mas nós vamos ter que também trabalhar com a família. Por isso que a atenção primária é um terreno privilegiado para atendimento de adolescentes, porque é trabalhar tanto com o adolescente, com a sua família e com seus pares de iguais. Então, e a gente tem que entender que a adolescência não é um grupo homogêneo. A adolescência é plural. Nós temos várias realidades, várias identidades, vários grupos e várias formas de adolescer. O professor Aires, da Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele coloca esse trecho que eu acho muito interessante, que é assim, dependendo da condição de vida, nem todo mundo com 14 anos será chamado de adolescente. Uma adolescente que engravida pode passar a ser identificada exclusivamente como uma mãe. Um rapaz com poucos recursos ou que comete pequenos furtos ou ainda internos da Fundação Casa de São Paulo são denominados pejorativamente de menores. E se a gente pode pensar também que nós temos uma mesma indivíduo, sexo feminino de 12 anos, de diferentes realidades que vão ter identidades diferentes, assim como também no mesmo local, né? Digamos aqui em Porto Velho, estudando ali na MEPA-UBE, nós vamos ter meninas de 12 anos na mesma turma. Elas vão estar em etapas diferentes do desenvolvimento da sua adolescência. Porque não é faixa etária, não é só questão biológica, mas é o contexto social, questão biológica, desenvolvimento neuropsicossocial que vai influenciar nessa formação do adolescente. Então, por isso que a Alice traz muito também esse contexto social, como ele influencia. Onde, por exemplo, uma menina grávida ela se torna mãe, né? Onde um adolescente que está em situação privada de liberdade é um menor infrator. Então, quando adolescentes iniciam vida sexual, ela já pode tomar por sua decisão. Meninos que já são obrigados a trabalhar para ajudar a sustentar a família já são homens. Né? Então, a gente vê que também o contexto social, como ele influencia nessas diferentes formas de adolescer. Então, quando a gente olha para o Ministério da Saúde, nós temos as diretrizes de atenção integral à saúde do adolescente. E ela se ampara no quê? O artigo 11 do ECA, que assegura o atendimento integral à criança. A gente olha muito para a criança, mas ele também assegura ao adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo assim o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção e recuperação em saúde. E aí, olha, veja que quando a gente pensa nas ações programáticas em saúde do Ministério da Saúde, é prioridade o cuidado integral à saúde do adolescente e jovens, com a promoção à saúde, fortalecendo assim a atenção primária e a redução da mortalidade materno-infantil. Cuidar de adolescentes é cuidar direto. Na verdade, a gente sempre fala disso, cuidar de criança. Cuidar de adolescente está diretamente proporcional à qualidade de vida e de saúde que nós teremos para os nossos adultos. E aí é sempre também uma coisa que eu sempre brinco, assim, até com os alunos, quando eu falo sobre adolescência, é que quem vai cuidar quando eu for idoso, quando eu estiver na Previdência Social, quem vai cuidar e girar aqui esse mundo são os adolescentes. Então a gente tem que cuidar dos adolescentes, porque eles são a nossa massa de obra para o nosso futuro. Eles são o nosso capital cognitivo da nossa população. Então, o que acontece quando a gente pensa em atenção integral ao adolescente? Eles são geralmente um grupo saudável. Como eu falei para vocês, quais são, se a gente parar para pensar, quais são os principais, a gente revisa lá no DataSUS, quando a gente revisa nas principais demandas, necessidades que adolescentes têm em serviços de saúde. Eles não têm, por exemplo, como idosos, eles têm assim, idoso vai ter mais doenças como as comorbidades crônicas, como cardiopatias, hipertensão arterial, diabetes, osteoporose. O homem ele tem mais chance de câncer de próstata ou infecções sexualmente transmissíveis, doenças específicas do homem, mulheres que podem ter câncer de mama, câncer de colo uterino,
que podem ter, tem os problemas do climatério, a adolescência ela não costuma ter tantos problemas específicos só dessa faixa etária. E aí, quando nós olhamos em números, quais são as principais necessidades quando a gente pensa em adolescentes? Violência, que causas externas são a principal causa de morbimortalidade entre 1 a 19 anos. Então, violências nós temos. Temos não só violências, né? Causas externas no geral, que vai ser acidentes e violência. Nós temos também questões envolvendo saúde mental, suicídio, como suicídio, depressão, ansiedade tem aumentado em números catastróficos, ainda mais após pandemia para adolescentes. Gravidez na adolescência, que a professora Ida trabalha bastante, ela tem muito mais propriedade que eu aqui para falar, mas gravidez na adolescência, que é algo que a gente também tem que ter atenção quando pensa no adolescente, que há um problema de saúde que traz um impacto para a nossa saúde pública. E infecções sexualmente transmissíveis, se a gente for ver, HIV está aumentando entre meninos entre 16 a 20 anos. Sífilis, que voltou. Então, são os principais problemas que nós temos, mas, no geral, adolescentes são pessoas saudáveis. Tá? E aqui, como diz, né, a maioria das causas de mortalidade e problemas de saúde são passíveis de prevenção. Trabalhar com saúde mental, o trabalho em saúde e educação sexual, trabalho também com questões de melhoria de alimentação, atividade física, melhoria da qualidade de sono, menos telas, que isso vai envolver também, vai atingir diretamente as doenças, os agravos crônicos não transmissíveis. E as ações de saúde para adolescente trazem a possibilidade de impactar positivamente a sociedade como um todo, porque, como eu falei, serão mulheres e homens aqui na sociedade futura que vão gerar as próximas crianças, serão nosso capital de mão de obra, nosso capital cognitivo da nossa sociedade. E as intervenções nessa faixa etária trazem impactos positivos para toda a vida. Então, quando a gente pensa em a saúde, atenção integral à adolescência, lembrar que é previsto que a gente tenha atividades para acolhimento, para olhar para as demandas que o adolescente tem, o atendimento que é para ouvir as suas necessidades e procurar os problemas de saúde que eles podem estar envolvidos. Quando a gente pensa em atenção integral, nós temos que ter uma linha de cuidado que seja voltada para a adolescência, assim como também uma rede de serviços que esteja articulada, não só um profissional único, mas equipes com atuação multiprofissional e interdisciplinar, mas também redes de serviços que estejam articuladas e fortalecimento dessa relação médico e com adolescentes e suas famílias. Então, é importante o acolhimento como uma primeira estratégia, ou seja, a gente ter espaços nas rotinas das unidades de saúde da família que permitam o acesso do adolescente e a gente acolha e comece o seu cuidado. Projetos terapêuticos que sejam formalizados e que tenham a participação desses adolescentes, facilitar o acesso deles à atenção primária. Por muitas vezes, a gente tem muros invisíveis na atenção primária que exigem que o adolescente esteja com seu responsável, né? Que exija que o adolescente esteja não só com seu responsável para entrar na unidade, como também para os atendimentos, que dificulta o acesso do adolescente em outros horários que seja fora o horário comercial e que hoje, por exemplo, nós temos escolas que funcionam aqui, um turno ou então de forma integral. Também acesso que quando profissionais de saúde não se sentem preparados para atender esses adolescentes, também dificulta o acesso deles aos serviços de saúde. Então, avaliar as vulnerabilidades que esse adolescente pode encontrar e ter a integralidade do atendimento. A sensibilidade também às principais demandas e diversidades individuais, ter um cuidado familiar ampliado. Quando a gente pensa em adolescente, nós não vamos tratar só o adolescente, nós vamos tratar adolescente e família. E também podemos usar de atendimentos individuais ou em grupo e também ter essas parcerias intersetoriais. Não é só articulação na rede intrasetorial, na rede de saúde, mas também articulação com outros setores. E uma articulação que tem muito sucesso quando a gente pensa na abordagem, no acolhimento ao adolescente, a articulação com a educação, com as escolas. Aqui a gente precisa fortalecer o programa saúde na escola. Quando a gente pensa nesse atendimento integral, e aí nós vamos para as particularidades da consulta, desse atendimento individual com o adolescente.
é muito importante o quê? A habilidade de comunicação. Quando a gente pensa em adolescente, a gente não tem tanta questões de tecnologias leve duras, tecnologias duras, não são os mais importantes para nós quando a gente faz essa abordagem. São principalmente as tecnologias leves e que são de alta complexidade, que é a comunicação, o diálogo, o relacionamento médico ou profissional de saúde com o adolescente. Essa escuta entre o binômio do profissional e o adolescente. E a gente tem que ter muita atenção para a comunicação verbal, não verbal, paraverbal, quando a gente trata de adolescente. Precisamos, durante esse atendimento, preservar os princípios éticos de privacidade. Todo adolescente tem direito a um espaço para atendimento privado. Confidencialidade das informações. Todo adolescente tem direito a, na sua consulta, ser confidencial o que for passado para o seu profissional de saúde. Precisamos também respeitar a autonomia, claro, de acordo com o grau de maturidade que esse adolescente apresenta, a gente respeitar a sua autonomia e seu desejo e ter a sua participação no seu plano de cuidado. Né? Então, aqui também, percepção da sua maturidade e capacidade de julgamento daquilo que é certo e errado. E a gente precisa muito, claro, a gente foca bastante aqui, para o adolescente, né? E vocês vão ver que o atendimento adolescente ele tem 3 etapas, e uma etapa é nós, profissionais de saúde, a sós com o adolescente. Mas é muito importante a gente também estimular o diálogo do adolescente com o seu responsável. Né? Dele também, tudo aquilo que a gente conversou conosco, seja também que o adolescente comece também a trabalhar, a conversar com os seus responsáveis. E o que se espera nesse trabalho com o adolescente? Abordar temas difíceis. Saúde sexual, sexualidade, comportamentos de risco, uso de álcool e drogas, uso de telas, jogos, né? A gente está vendo aí Gustavo Lima, Dutra Deolane, estão falando de outros famosos que estão surgindo aí nesses jogos de apostas. E adolescentes são pessoas que tendem mais a se encantar e a perpetuar um vício por causa da questão do sistema límbico, do sistema pré-frontal que não está evoluído. Então, álcool e drogas, telas, jogos, tá? Violência, trabalho, exposição a trabalhos de risco. Então, a gente espera-se que a gente converse com adolescentes sobre isso. Hoje, pais e mães e professores, eles têm dificuldade de conversar com adolescente. Então, se espera que nós, profissionais de saúde, tenhamos a sensibilidade e o manejo adequado para, dentro desses atendimentos, a gente aproveitar para abordar esses assuntos. E é importantíssimo, como eu falei para vocês, o espaço privativo para essa abordagem. Então, a gente não vai fazer uma abordagem adolescente numa sala de espera de uma unidade de saúde da família, num auditório ou num grupo no meio da escola. A gente também tem que ter um consultório, entrar no consultório conosco para poder ter um momento privado dele e confidencial e nós podermos conversar sobre essas questões de comportamento de risco. E acolher o adolescente em qualquer demanda que ele tenha, né? E a gente não desmerecer, nós não fazermos julgamentos. É importantíssimo esse acolhimento com o adolescente. E acolhimento aqui com o adolescente não é a gente falar, tem um artigo que ele até critica, que eles fizeram uma pesquisa com adolescentes, que eles se queixavam quando o profissional de saúde queria meio que falar maneirês, falar gírias, falar termos que só adolescentes usam. Porque não, o adolescente sabe que ali ele não está falando com um igual. Né? Ele sabe que ele está falando com um profissional de saúde que ele quer orientação. Um profissional de saúde que ele espera que possa compartilhar a sua intimidade. Um profissional de saúde que ele espera que ele tenha uma resposta para o cuidado em saúde. Mas a gente tem que também estar aberto a ouvir todas essas demandas que o adolescente possa trazer para nós. E, como eu já falei anteriormente, não é um trabalho individual único. Não é só do profissional, não é só de nós médicos. É da equipe de enfermagem, da nutrição, da psicologia. Né? Então, nós temos uma abordagem que deve ser interdisciplinar quando a gente pensa no adolescente, na pluralidade dele e nesse atendimento integral. Então, as entrevistas elas vão ultrapassar essa lógica de anamnese. Então, aquela que a gente conhece, né? Anamnese e exame físico. Tem vezes que a consulta do adolescente pode ser só conversa, né? Por vezes a gente vai fazer anamnese, vai fazer um momento com os pais, vai fazer um momento com o adolescente, vai fazer o exame físico, né? E
é uma coisa bem interessante que foi discutida no último Congresso Brasileiro de Adolescência no ano passado no Rio de Janeiro, é que a gente evitar usar fichas, evitar usar atendimentos de estruturas rígidas, né? Aquela de marcar sim ou não, ou de preencher no ESUS os dados, de ser algo que seja muito mais subjetivo, algo que seja muito mais um diálogo, uma conversa. Porque quando a gente mantém com o adolescente essa conversa, esse olho no olho, a gente consegue fazer fluir muito mais a nossa conversa, o nosso diálogo com o adolescente. E, claro, tem necessidade de fazer do exame físico? Sim, e o exame físico nem sempre vai ser num só momento. Pode ser que o exame físico comece numa consulta e vá terminar num segundo momento. E o atendimento adolescente não é necessariamente só o atendimento individual, como eu estou destacando aqui. Também podemos fazer atendimento de grupos, especialmente entre adolescentes, que isso é uma modalidade que se tem muito sucesso. Por isso que eu reforcei tanto a questão do programa Saúde na Escola, porque essa abordagem de adolescentes na escola, com a sua turma, também traz sucesso. O trabalho de equipe multiprofissional, com essas parcerias intersetoriais e a participação social. É importante a gente investir que o adolescente tenha também protagonismo. Né? Protagonismo adolescente, que é isso? Que ele faça parte de associações, que ele faça parte de movimentos estudantis, que ele faça parte de lideranças. A gente de esportes também, né, de atléticas, o que a gente anda sentindo falta da participação de adolescentes aqui são nesses movimentos, que hoje os nossos adolescentes eles são muito mais passivos, né, e talvez eles só são muito ditados pelas modas, pela mídia, mas a gente está perdendo esse protagonismo, essa capacidade de liderança que o adolescente pode ter. Então, como que a gente realiza essa anamnese e exame físico? A anamnese é daquele estilo padrão que a gente conheceu, quando nós fomos formados como médicos. Então, a importância do problema atual e dos antecedentes pessoais, familiares, fisiológicos e perinatais que esse adolescente tem. Mas nós também temos que ter um momento, então esse primeiro momento é do adolescente com o seu responsável. Então, o adolescente pode ser atendido sem o responsável? Sim, desde que ele tenha um grau de maturidade, de capacidade de julgamento. Mas o primeiro momento que a gente chama pode ser só o adolescente ou o adolescente com o seu responsável. Realidade da saúde da família. Por muitas vezes a gente já conhece esse adolescente desde a infância. Então a gente já conhece esses antecedentes do adolescente. Já a realidade... outras realidades, quando a gente tem como demandas espontâneas ou se torna adolescente que está numa nova área, a gente precisa conhecer o histórico desse adolescente. E depois nós vamos ter o segundo momento, e que nós vamos ter um atendimento a sós com esse adolescente. Né? Algo que se destaca, porque é necessário destacar aqui, pessoal, é que quando se trata de um profissional do sexo masculino atendendo uma adolescente do sexo feminino, no momento desse diálogo, da conversa, não exige a necessidade de outro profissional, mas para o exame físico, é importante que nós tenhamos uma profissional de saúde do sexo feminino que acompanhe esse exame físico. Tá? Assim como também, quando nós temos uma profissional de saúde do sexo feminino atendendo um menino do sexo, um adolescente do sexo masculino, tenhamos um profissional que seja do sexo masculino para poder acompanhar esse exame físico do adolescente. E aí, nessa etapa de diálogo que a gente faz aqui com o adolescente, que a gente chama de segundo momento, nós temos uma estratégia que a Sociedade Brasileira de Pediatria reforça tanto no Tratado de Sociedade Brasileira de Pediatria, como nos seus documentos de atualização, que é a abordagem pelo protocolo HEDES. Tá? O que é o protocolo HEDES? H de home, casa, E de education, employment, que é educação e emprego, de eating disorders, que a gente aqui vai discutir sobre alimentação e os distúrbios alimentares. A de activities, que são as atividades que ele faz, a rotina desse adolescente, e aqui envolve também as atividades físicas. De drugs, que são as drogas lícitas e ilícitas que ele faz uso. S de sexuality, que é de sexualidade. S de secre, que é de segurança, e S de suicide, que é de suicídio, que aqui eu amplio para a saúde mental, que é quando nós fazemos o rastreamento para condições como depressão, ansiedade e suicídio na adolescência. Então, o documento da SDP e o próprio tratado, ele sugere algumas perguntas que você pode fazer nesse momento da conversa.
E esse diálogo com o adolescente, lembra que eu falei a importância de habilidade de comunicação? Então, é que nós façamos, quando nós temos a comunicação verbal, perguntas abertas. Quando nós fazemos perguntas de sim ou não, nós não permitimos o diálogo e a troca de ideias. Nós não permitimos o diálogo aberto, onde o adolescente possa expressar realmente as suas necessidades e a sua realidade. Tá? E essa estratégia também, vejam que temas mais sensíveis a gente deixa por último. A gente começar com temas mais do cotidiano, temas da rotina do adolescente e das suas relações, são temas mais simples, são temas que são mais tranquilos a gente abordar e deixar temas sensíveis como suicídio, sexualidade, violência, para temas, por último, a gente poder discutir com o adolescente, mas que são importantes serem discutidos. Pelo menos uma consulta com o adolescente, mas o ideal é que toda consulta nós apliquemos essa estratégia HEDES. Tá bom? Claro que o paciente chega assim com a demanda de que a mãe chega de que está emagrecendo muito e não quer comer, e que você pensa num distúrbio alimentar como anorexia, a gente pode deixar esse tema por último para se conversar, né? Porque a gente sabe que vai ser o tema que vai trazer maior sensibilidade para o adolescente. Não é obrigatório também que a gente siga esse passo a passo. Primeiro esse, primeiro não. A gente pode fazer conforme na conversa vai surgindo a demanda da gente investigar esse problema, tá bom? E depois, exame físico, é importante a gente avaliar a aparência, pele, se está hidratado ou não, se está corado ou não, se tem desconforto respiratório, e fazer o exame físico geral. Mas o que é importante a gente também olhar? IMC e pregas cutâneas, se a gente lembrar bem quando a gente discutiu obesidade, pressão arterial, que a gente deve ser mensurada pelo menos uma vez por ano no adolescente, para rastreamento de hipertensão, acuidade visual através da escala de Snellen, que a gente pode avaliar na atenção primária, fazer a avaliação do estado nutricional com a história alimentar e com o IMC que o paciente apresenta, palpação da tireoide, avaliação de cavidade oral. Nós médicos, muitas vezes a gente negligencia essa avaliação da questão da dentição, otoscopia, avaliação de coluna vertebral e postura, que nós sabemos que problemas osteoarticulares são problemas comuns da adolescência, entre eles a escoliose, por causa da questão do estirão do crescimento. O exame neurológico mental sumário e a avaliação da genitália. É importantíssima essa avaliação e deixarmos ao final do exame físico. E se o adolescente não permitir, num próximo encontro a gente já tem que combinar com ele que a gente precisa avaliar. Mas essa genitália não é para somente a gente poder definir o estágio de Turner e ver a maturação sexual do adolescente. Não, ela é importante a gente avaliar para riscos de infecções sexualmente transmissíveis, para dúvidas, adolescente homem, por exemplo, tem muita dúvida com relação ao aspecto da sua genitália, né? A gente avaliar, por exemplo, varicocele. Varicocele é um problema que é comum para o adolescente do sexo masculino. Então, a gente avaliar os testículos, como também os tumores testiculares. E é importante, então, a gente também definir, pelos critérios de Turner, o desenvolvimento puberal do nosso adolescente. Então, e a periodicidade das consultas? Isso aqui é uma sugestão que a Sociedade Brasileira de Pediatria dá para o acompanhamento de adolescentes, tá bom? Então, eles orientam que no início da puberdade seja de 3 em 3 meses. A gente, depois que ele já passou da fase 2, a gente identifica que ele está em aceleração, ou seja, aumentando a sua velocidade de crescimento, a gente passar para 4 em 4 meses, e quando ele se encontra na desaceleração, que para as meninas, por exemplo, é na menstruação, e nos meninos é quando eles já se encontram ali por volta de P4, P5, G4, G5, ser uma vez ao ano até realizar o crescimento, tá? Felipe, mas é um adolescente que tem condições crônicas, alguma doença crônica, como obesidade, diabetes, hipertensão, alguma doença renal, então o acompanhamento vai ser a cada 3 meses, geralmente, esse segmento. Felipe, é um adolescente com questões de saúde mental, então o acompanhamento vai ser mais de perto, a cada 2 semanas, a cada mês, a cada 2 meses. Felipe, e lembrar que a gente tem que deixar espaço para as demandas espontâneas que o adolescente for necessitar, tá
tá bom? Isso aqui é do documento da saúde do adolescente na atenção primária, um documento de 2018 do Ministério da Saúde. Eu achei muito legal, que é para resumir o que a gente conversou aqui, que é o que a gente precisa avaliar no adolescente de 10 a 19 anos. Então, a gente pergunta o motivo da consulta, os antecedentes, mas perguntar naquele momento privado, educação, trabalho, vida social, hábitos, alimentação, uso de álcool, tabaco e outras drogas, acidentes, sexualidade, situação emocional, imagem corporal, projetos de vida, aparelhos, e depois a revisar os sistemas com ele, segurança ambiental no território. E a gente precisa observar como é que está a higiene desse adolescente. Gente, teve uma vez que eu peguei um adolescente que ele não tinha se queixado em um segundo sequer, nem ele, nem a responsável, de prurido na região íntima. Na hora que eu fui avaliar a genitália, ele estava cheio de escabiose. Né? Então, vejo que às vezes eles também não têm muita noção dessa questão da higiene íntima. Né? Homem, né, que saber falar de que tem que abaixar o prepúcio para a higiene da glande. As meninas, a gente orientar sobre o uso de absorvente, porque ou elas aprendem com as amigas, claro, tem mães que orientam, mas ou elas aprendem com as amigas ou na internet. E a gente orientar sobre a higiene da menina quando está menstruada. Né? Então é importante a gente falar sobre higiene, avaliar isso, a aparência dele, se tem tatuagem, se tem piercings, qual é a atitude dele durante a consulta, se está rejeitando as coisas ou aceitando, como é que foi a comunicação conosco, se tem sinais para depressão, para automutilação. Né? A gente tem que avaliar no exame físico se tem cicatrizes aqui na região dos pulsos, na região entre as coxas, na região do abdômen. A gente tem que ver se tem também unhas que vão estar roídas, situação se encontra o IMC em desnutrição ou obesidade, e se como é que está a satisfação com a imagem corporal. E como eu falei, o exame físico pode ser realizado em mais de uma consulta. Se a atenção primária, o bom da atenção primária e dos ambulatórios de acompanhamento são isso, é a longitudinalidade do cuidado. A gente não precisa terminar, a gente inicia o nosso cuidado aqui, mas a gente não precisa terminar aqui nesse primeiro encontro. E a gente precisa depois especificar, fazer diagnósticos. Diagnóstico do crescimento, do desenvolvimento, tanto puberal como psicossocial do adolescente, avaliação do seu estado emocional e nutricional, acuidade visual, saúde bucal e imunizações. Adolescente também tem vacinação, vou comentar daqui a pouco. A capacidade dele de enfrentar problemas e de superá-los, que é a resiliência, as suas vulnerabilidades e as patologias clínicas e psicossociais que nós identificamos. E a sua situação familiar na escola e no trabalho. Porque aí a gente vai fazer o quê? Diferenciar, vai fazer diagnóstico se o adolescente se encontra saudável ou se é um adolescente em situação de vulnerabilidade ou algum adolescente que tem algum problema psicossocial ou se é um adolescente com alguma patologia orgânica. Essa daqui, pessoal, é a recomendação que a Sociedade Brasileira de Pediatria faz no acompanhamento longitudinal do adolescente, tá bom? Então, em X, é aquilo que é obrigatório que a gente fazer para o adolescente, tá? Então, a gente precisa ter consultas pelo menos uma vez por ano para todo adolescente, tá bom? E precisamos avaliar vacinação, tá bom? Vacinação também. A gente tem vacinas que são específicas para adolescentes, a gente vai dizer exame físico, vigilância do desenvolvimento, a gente avaliando através do desempenho escolar do adolescente. A avaliação psicossocial, que é aquela entrevista, o protocolo REDES, deve ser aplicado pelo menos uma vez por ano com o adolescente. Precisamos fazer rastreamento para depressão. E rastreamento para depressão aqui a gente faz com a triagem do PHQ-2. O PHQ-2 são duas perguntas muito simples, que é com relação à tristeza, choro que o adolescente tenha, ou a motivação, se ele se encontra desmotivado ou motivado para a sua vida. Que se ele tiver isso com frequência, sintomas para a depressão, a gente avaliar esse paciente para depressão. E é importantíssimo a gente avaliar dos 12 aos 20 anos. E digo mais, estudos estão sendo feitos que hoje depressão está iniciando já na infância, aos 9 anos de idade. Então, tem locais que já recomendam que a gente já comece o rastreamento sem fatores de risco a partir dos 9 anos de idade. Uso de álcool e drogas, se a gente já tiver um uso que tenha risco, ou seja, que é aquele uso que não é experimentação, que é aquele uso que é mais frequente, que é todo dia, toda semana, em quantidades altas, a gente deva rastrear dos 11 aos 20 anos esse adolescente.
A acuidade visual, com avaliação com oftalmologista, se orienta aos 10, aos 12 e aos 15 anos. Eu no SUS, o que eu no ambulatório de geriatria lá da POC, o que eu faço? Eu passo pelo menos uma avaliação com oftalmologista no período da adolescência, né, que é o que eu consigo. A acuidade auditiva, eles falam para ser feita entre 12 a 13 anos, entre 13 a 16 anos e entre 16 aos 20 anos. O que é discutido, foi discutido também no Congresso de Adolescência do ano passado, que a gente tem tido, hoje os adolescentes usam muito fones de ouvido, então tem aumentado as queixas com relação à acuidade auditiva, então se tem queixa, realizar audiometria. A avaliação para anemia e tuberculose, pessoal, isso aqui é muito mais de população estadunidense, tá bom? Mas a avaliação de anemia, especialmente para pessoas que têm situações de desnutrição ou síndromes mal absortivas, ou para adolescentes com doenças crônicas, ou também para meninas que têm sangramento uterino anormal, tá bom? Então é importante a gente avaliar para anemia. Dislipidemia, que é algo que eu faço na prática, porque a gente sabe que o risco cardiovascular está intimamente relacionado com a formação de placas ateroscleróticas na infância e adolescência. Então, a avaliação de risco cardiovascular, avaliação de dislipidemia entre 9 aos 12 anos, tá bom? Então, a gente precisa de para esses pacientes. E, claro, se posteriormente tiver fatores de risco, como doenças crônicas renais, doenças cardiopatias, obesidade, diabetes, a gente sabe que a gente tem que fazer com maior frequência essa avaliação da dislipidemia. ISTs, né? Mas aqui antes de ISTs, eu vou chamar a atenção para HIV. Né? HIV, o que é preconizado? Isso tem evidência científica, né? Se a gente for ver orientações do CDC, orientações do saúde, a partir dos 15 anos, fazer uma triagem para HIV, tendo ou não iniciado atividade sexual, tá bom? Que é para identificação, para ver se o perfil do nosso adolescente, se ele já tem ou não HIV antes, e ele já saber como é que está o HIV dele para suas futuras relações sexuais. Se for um adolescente vítima de violência sexual, ou se for um adolescente que já iniciou a sua atividade sexual, e se tiver atividade sexual de risco, a gente pode não só avaliar HIV, como as demais ISTs. A gente sabe que hoje o Ministério da Saúde orienta através dos testes rápidos, para sífilis, para hepatites B e C, né, para também, hoje também o CDC fala até de rastreamento para clamídia e gonorreia, com PCR, que não é uma realidade nossa. Mas também essa avaliação para adolescentes se ele tiver fatores de risco, tá bom? E orientação antecipada, né, pessoal? Orientação com relação ao uso de telas, atividade física, alimentação, sono, é importantíssimo. Orientações para educação e para trabalho, é importante a gente fazer em todas as consultas com adolescente. E a caderneta de saúde do adolescente, né, pessoal? Um instrumento que era riquíssimo e que foi descontinuado, né, de 2019 para cá, foi descontinuada a sua produção e distribuição. A caderneta de saúde da criança que tinha identificação para o adolescente, tinha orientações para acompanhamento do crescimento do adolescente, tinha orientações sobre desenvolvimento geral, a gente poderia registrar nela altura, peso, pressão arterial. Então, é um instrumento para acompanhamento longitudinal do nosso adolescente. Mas ela vai voltar. O Ministério da Saúde está prometendo o retorno da distribuição dessas cadernetas, e que, assim como a caderneta de saúde da criança e a caderneta de gestante, e do hipertenso e do diabético, a gente também tem que distribuir a caderneta de saúde do adolescente e preenchê-la, porque é um instrumento de identificação e de acompanhamento dos nossos adolescentes. E nessa caderneta nós temos o quê? Nossa, como ficou ruim esse slide. Como que a gente tem o quê? Que a gente tem aqui para o nosso adolescente? Nós temos o acompanhamento da vacinação. E que vacinação a gente espera para o adolescente? A gente tem que ver se ele tem 3 doses para a hepatite B. Se ele não tiver, a gente fazer o esquema de 3 doses ou avaliar. Depois reforço a cada 10 anos. A febre amarela, que hoje é nacional, em todo o território nacional. Então, a gente vê se ele tem uma dose da febre amarela, verificar se tem as 2 doses para sarampo, cachumba, rubéola, que é a tríplice viral. Lembrando, gente, sarampo voltou, né? Então, a sua circulação, então é importante a gente vacinar adolescente. A HPV, que a gente inicia pelo programa do Nacional de Imunização, começa dos 9
aos 13 anos. Então, é tanto para meninos como para meninas, tá? E hoje o Ministério da Saúde atualizou para uma dose HPV. Pneumo 23 para populações de risco, né? Entre aqui, por exemplo, puxar a sardinha para a doutora Ana, doutor Luiz, que são para crianças e adolescentes indígenas, por exemplo, e também para pneumopatas, para cardiopatas, nós sabemos que o que é meningo ACWY. Uma dose entre 11 a 13 anos que nós temos que fazer para o adolescente. Porque é uma estratégia de prevenção de circulação de cepas da meningite, assim como foi ampliado para meningo ACWY, porque a adolescência é uma faixa etária que tem suscetibilidade para meningite, tá? E por fim, pessoal, aqui eu destaco nós estamos aumentando muito nossos adolescentes em situação de obesidade. Então, a importância da gente aplicar o IMC, da gente avaliar o IMC em pregas cutâneas para os nossos adolescentes, isso vai impactar para desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes. Nós sabemos que a obesidade também traz outras repercussões para o corpo humano, e também diagnóstico de síndrome metabólica, né? Avaliação de circunferência abdominal, avaliação de disglicemias, de lipidemias, de alteração da pressão arterial. Temos também gravidez na adolescência. Nós temos que conversar sobre contracepção, sobre educação sexual, sobre contracepção e sobre meninas grávidas e que elas não engravidem de volta, né? E a gente precisa ter espaço para conversar com essas adolescentes, para que elas tenham um futuro, porque aqui a gente sabe que quem são as mais impactadas são as meninas adolescentes, né, nesse processo. Então, a importância da gente conversar, a gente entender que adolescentes não são seres assexuados, eles são pessoas que transam. E por serem pessoas que transam, a gente precisa conversar para eles reconhecerem seus corpos, para eles também entenderem o que são, o que é o processo da gravidez e a responsabilidade de ser um pai e uma mãe, do que vai ser o impacto para a sua adolescência e para a sua vida como adulto, e também reconhecer quando eles estiverem em situações de risco, situações de violência, meninas estupradas que podem vir a ser pais e mães e menores de 14 anos, essas mães. A gente não pode permitir isso, né? Então, a gente também tem espaço para esse diálogo, para acolhimento dessas adolescentes também quando estiverem grávidas. Hoje, também, quando a gente fala de educação sexual, a importância da sexualidade, da pluralidade da sexualidade, né? As várias formas de sexualidade que nós temos, desde gêneros, de orientações e de expressões e de identidade de gênero. Então, e aí a gente aqui, quando a gente pensa em identidade de gênero, também o acolhimento de pessoas trans, né? O acolhimento também de toda a população LGBTQIA+, que vai ter maior risco para ISTs, maior risco para violência, maior risco para violência sexual e o maior risco para homofobia e também para problemas de saúde mental. A gente tem que ter atenção para a automutilação não suicida, que ela pode abrir a porta, sim, para problemas de saúde mental, como depressão, como ansiedade, né? Também podemos ter condições psiquiátricas que a gente pode identificar na adolescência como os transtornos de conduta. E temos também adolescentes que são vítimas de violência, nós temos que ter atenção para eles. Voltando ao gancho da saúde sexual, ISTs, né? Porque, como eu falei para vocês, adolescentes sempre se acham invencíveis. Então, eles acham que não vão engravidar, como também acham que nunca vão pegar uma doença. E a gente precisa reforçar práticas sexuais seguras, precisamos reforçar métodos de prevenção e que seja ainda mais métodos de prevenção combinado. Não é só a camisinha, mas rastreamento para infecções sexualmente transmissíveis, vacinação, falar sobre também promiscuidade e múltiplos parceiros, locais onde eles vão transar. Então, é importante a gente ter essa conversa para a gente prevenir para as infecções sexualmente transmissíveis. E quando a gente diagnosticar, tratá-las precocemente. E, claro, como eu falei para vocês, uso de telas, vício em jogos, que hoje também tem deturpado os nossos adolescentes. Por fim, quando que a gente quebra sigilo da nossa consulta com o adolescente, pessoal? A gente vai quebrar sigilo quando tiver qualquer tipo de violência que a gente identificar.
violência psicológica, física, sexual, bullying, também até mesmo em relacionamentos amorosos, se a gente identificar relacionamentos tóxicos. Então, uso escalonado cada vez maior de álcool e outras drogas e com sinais de dependência química. O que são esses sinais de dependência química, Felipe? Quando ele se esquece do que ele faz, que ele se embriagou, quando ele se mete em atividades de risco porque ele se embriagou, se ele se embriaga, usa drogas sozinho para relaxar, sem os amigos, quando ele se mete em algum tipo de confusão com a polícia, em algum local, por causa do uso de álcool e drogas. Autoagressão, ideação suicida, fuga de casa, tendência homicida, também são motivos da gente quebrar esse sigilo. Diagnóstico de gravidez e intenção de abortamento ou abortamento já realizado e clandestino, a gente tem que quebrar sigilo. Sorologia positiva para HIV, nós temos que não só quebrar sigilo para comunicar aos familiares, mas também as parcerias sexuais adolescentes, mas isso aqui, gente, é muito discutível ainda. A não adesão a tratamentos para aquelas condições crônicas, ou então, por exemplo, para tratamentos para infecções sexualmente transmissíveis, para tudo aquilo que possa trazer dano à vida, que pode deixar risco não só ao adolescente, mas também aos terceiros. E diagnóstico de doenças graves, para quadros depressivos ou outros transtornos do campo de saúde mental. E quando que a gente não quebra o sigilo? Quando o adolescente estiver ficando, namorando ou iniciando a sua vida sexual, independente da sua sexualidade. Quando ele começar a experimentar uma cervejinha, algum tipo de psicoativo, alguma bebida, se for experimentação, não tem por que a gente quebrar, mas sim a gente fazer orientação preventiva. Orientação sexual, fazer também, quando ele também abrir sobre conflitos com a identidade de gênero, é importante a gente acolher, a gente não precisa quebrar sigilo. Prescrever contraceptivo, se a menina tiver maturidade acima dos 14 anos, a gente pode, não só para as meninas, para meninos também orientar com relação a métodos contraceptivos. Tá? E para infecções que, se a gente adolescente tiver diagnóstico de infecção sexualmente transmissível, mas que tenha sido afastada a violência e que ele tenha maturidade para adesão no tratamento, a gente não precisa de cara quebrar o sigilo. E aí, então, agradecer a doutora Ana e reforçar para vocês, há mais ou menos 10 dias atrás, no dia 21 de setembro, foi Dia do Adolescente. A gente precisa reconhecer os esforços e acreditar no potencial deles hoje e sempre, e também respeitá-los, escutá-los, dialogar, acolher a campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria a favor, em prol da adolescência. Certo? Professora Ana. Felipe, muito obrigada pela sua apresentação. Sem dúvida, trouxe muitos aspectos aí importantes e que são desafiadores aí na atenção à saúde dessa população. Gostaria de abrir para algum comentário, algum esclarecimento. Fiquem à vontade. Vai, Luiz Marcelo. Felipe, boa noite. Parabéns pela apresentação, clara, linear, muito bacana mesmo. É uma área que realmente é complicada, né? Nebulosa, uma fase de transição na vida das pessoas, né? E a gente, como pai, mesmo como médico, a gente apanha um pouquinho, né, com essa realidade, né? Mas, enfim, só queria fazer uma consideração, que a gente encontrou aqui no nosso serviço. Quando você falou dos testes de acuidade visual, você falou do Snellen, né? O Snellen é bom para miopia. Mas se você implantar o Jagger, eu até coloquei o nome aí no chat, tá? O Jagger, ele é para presbiopia, na verdade, né? Mas não é o caso, porque são adolescentes. A presbiopia é a partir dos 40. Mas você pega a hipermetropia. Então é uma besteirinha que você pode acrescentar e vai melhorar bastante. E você pode também implantar o Ishihara, que é para daltonismo, tá? Porque a pessoa não percebe que é daltônico. E não precisa ser o Ishihara tradicional, porque ele é muito caro. Né? Mas você pode fazer isso com as cores básicas, cartões coloridos de cores básicas, e pedir a identificação dele. Acho que isso você pode incrementar a questão do screening de saúde ocular do adolescente, de qualquer pessoa, mas no caso aqui no adolescente. E uma complementação à sua colocação, que foi correta, obviamente, a questão da vacinação para febre amarela, ela agora é all life, né? É a vida inteira,
Mas para nós aqui, tá? Somos amazônidas e recebemos no PNI. Mas para as pessoas do Sudeste que tomaram a vacina diluída, entenda-se Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, naquela epidemia que a gente teve febre amarela, 10 anos atrás, 8 anos atrás, não estou bem certo, esse pessoal tem que fazer o reforço. Tá? Quando tiver algum adolescente oriundo dessas áreas aí, ele deve fazer o reforço com mais, se não me engano, são 5 anos, acho que é All Life, porque eles receberam a dose diluída da vacina, porque não havia vacina para a demanda que se precisava. Então, eles resolveram dividir em 50%. Então, é uma vacina que eles recomendam um reforço. Só a título de contribuição. Parabéns para a tua vacina. Muito obrigado. Ferrari, pode falar. Felipe, está me ouvindo bem? Sim, professor. Eu lembro o dia que seu pai veio falar comigo que você tinha passado no vestibular, que você ia iniciar a faculdade. Estava com algumas dúvidas se você ficava aqui ou não. Seu pai era muito querido da gente. Hoje, quem é querido da gente é você. E eu estou muito orgulhoso de ver você. Eu ouço elogios dos alunos a teu respeito e fico muito orgulhoso, eu tomo isso para mim. Continue assim, seja sempre assim. Um abraço a você e ao professor Ana Escobar. Muito obrigado, professor Ferrari. Mais alguém quer fazer algum comentário? Ida, vai. Boa noite, obrigada, Felipe, por mais uma aula, sempre maravilhosa. Obrigado, Paulinha. Boa noite. Professora Ida, está mutado o seu microfone. Não? Não está ouvindo, não. Não. Sim, professora, estamos ouvindo. Mutou de novo, professora. Alguém está ouvindo? Eu estou ouvindo vocês conversando normalmente. Ainda não. Ainda não. O que a Ida está falando não está aparecendo. Ela está com o microfone ativo, mas não está com som. Talvez o som do teu computador esteja baixo. Para mim só está aparecendo como ativo da senhora e do Dr. Ferrari. Vou tirar meu som daqui. Não está dando para ouvir, Ida, o que você está falando. Enquanto ainda tenta resolver, alguém mais tem algum comentário a fazer? Não? Ida, manda um áudio de WhatsApp, que daí eu passo para aí. Não? Difícil. Pena. Não vai. Quer mandar um áudio de WhatsApp? Não, Ida. Manda um áudio de WhatsApp que a gente tenta passar aqui. Enquanto a Ida grava lá, eu queria dar as boas-vindas ao Samuel, que é a primeira reunião que ele comparece conosco aqui. Samuel, seja muito bem-vindo à supervisão e espero que dê tudo certo aí com os seus supervisionados. Boa sorte e tudo de bom para todos nós. Lembrando para todos que esse mês a supervisão é individual. Reuniões de 50 minutos pela RNP, para quem vai fazer reunião presencial, a supervisão online, para quem vai fazer supervisão presencial, o que precisa ser feito. Vamos ver aqui se eu vencer aqui. Peraí. A sua apresentação, aprendo muito cada vez
E eu vejo, sabe, Felipe, que é um problema. Um grande problema é que a gente não tem espaços amigáveis para adolescentes. O adolescente geralmente procura o serviço de saúde porque ele não tem doença, né? E quando ele procura, a gente não tem um espaço amigável para receber. A gente precisava, de alguma maneira, resolver isso. Né? Não deu certo, né? Eu acho. Felipe, tu ouviu? Felipe, eu vou passar a mensagem da Ida para você. Não deu para ouvir muito bem, não. Estava bastante chiado. Ouvi, então vou receber aqui. Calma aí, vou ouvir. A preocupação da Ida é aquilo que a gente comenta sempre, né? As dificuldades de atender populações que são consideradas mais vulneráveis ou mais expostas. E a preocupação de atender e compreender e acolher essa população como um todo, em especial esse grupo tão importante, tão significativo da nossa população, que são os adolescentes. Então, o que a professora Ida coloca sobre esses espaços, né, de como a gente vai receber os adolescentes, porque, querendo ou não, a atenção primária, ela ainda tem aquela briga das demandas, né? É um espaço de muito idoso, é um espaço onde a gente tem a necessidade das gestantes, é um espaço onde a gente tem que também competir com os agravos crônicos não transmissíveis, como o hipertenso, o diabético. Então, qual é o espaço, né? E o adolescente se sentir parte desse espaço, porque por muitas vezes a dificuldade é essa. Como que o adolescente faz parte? Uma experiência que eu tive para a professora Ida é que na unidade básica de saúde do Butantã, até falei para a doutora Ana Lúcia hoje de manhã, que a gente fez, eu fiz o meu estágio em pediatria lá também, e lá eles tinham um container. E esse container era um espaço onde fazia de atendimento de grupo e atendimento individual de adolescente. Entende? Era um container onde a gente não tinha aquele modelo de mesa, cadeira, aquele estilo consultório com computador. Nós tínhamos mais sofás, puffs, tínhamos uma mesa mais longa, se o adolescente quisesse sentar à mesa. Não era aquele estilo também assim, que a gente tem cadeira, mesa, cadeira, que era também tirando a mesa que impedisse esse contato mais íntimo com o adolescente. Então, eu acho que também, assim, ambientes também da atenção primária extramuros, sabe, professor? Então, na própria escola, ser esse ambiente, ou então em alguma associação a gente ter esse ambiente que seja mais favorável. Hoje também se fala da unidade básica de saúde, não é que ela tenha que ter uma sala de acolhimento, mas um ambiente que seja muito mais neutro, um ambiente que seja muito mais, assim, privado. Então, assim, também ter esse ambiente dentro das unidades básicas. Realidade de Porto Velho. Prédios que são desde a década de 80, 70, sei lá quando que são esses prédios, são prédios antigos, que são várias equipes, vários profissionais trabalhando. Então é difícil a gente, hoje, assim, na realidade de Porto Velho, a gente ter esses ambientes, mas a gente pode achar extramuro esses ambientes para atendimento de adolescentes, sabe, professora? Algum comentário a mais? Não? Então, cumprimentar novamente o Felipe, agradecer a sua colaboração, a sua contribuição com o nosso grupo aqui. Essa aula foi gravada e vai ser disponibilizada no YouTube, no meu canal do YouTube, e para ser utilizada pelos nossos supervisores nas suas atividades aí de formação dos médicos do programa, e também, se alguém quiser utilizar de outra forma e tal, com certeza o Felipe não vai se incomodar e ele vai nos autorizar a essa utilização. Felipe, muito obrigada. Eu sei que você não está muito bem de saúde, mas espero pronta recuperação e que fique tudo bem. Bom, gente, e professora, só autorizaram dar aula aqui em casa porque foi para a senhora, viu? Até a tia Ângela está aqui no meu avô, mas se não fosse, a senhora não ia poder. Então, agradeço a eles também. Nós todos agradecemos os seus familiares aí. Gente, muito obrigada a todos aí pela presença. Bom trabalho durante o mês e fiquemos todos bem. Até mais, muito obrigada.